Beleza, então, bora começar uma diversão. Vamos programar para esquentar e ficar mais alegrão no final de semana, um sabadão de manhã. E além de ser sábado de manhã, dia dos namorados. Muito obrigado aí pela presença, viu? É isso daí que é gostar de programar e querer aprender, né? Bora fazer alguns exercícios então para valer aí e agradecer principalmente, né? Agradecer a presença de vocês. Vamos resolver então alguns exercícios da parte de strings, manipulação de strings, e a gente tinha parado até o exercício 5, então vamos continuar aí a partir do 6. Então temos lá, escreva um programa que calcule e escreva a quantidade de vezes que um caractere fornecido pelo usuário aparece em uma frase, também fornecida pelo usuário. A nota importante é que para contagem a gente deve poder ignorar, né, se o caractere é maiúsculo ou minúsculo. A gente não deve de perceber diferença de maiúsculos para minúsculos. Vamos começar então essa brincadeira. Vamos aproveitar. A gente já tinha feito um programa que é o 5, e o 5, né, da lista, ele fala para contar as ocorrências do caractere A. Então, o programa já está montado e a gente já tinha visto como fazer. Eu vou continuar com base nele, então. E aí a gente vai explicando. Deixa eu salvar como e eu continuo com esse. Esse cara aqui é o 6, então vamos começar aqui com o exercício 6 da lista 7 de string. E vamos lá, parte por parte, nas explicações. A primeira coisa que ele fala é que eu preciso ler alguma coisa do usuário. Então, importe Java Util Scanner e já crio o meu scanner, né? Como eu vou ler uma string, eu já deixo aqui um leia str para diferenciar de um leia normal que a gente sempre usa, que é para ler números, né? Então, scanner, leia str igual a new system, new scanner system.in. Então, eu estou lendo a entrada do sistema, estou escaneando a entrada do sistema através do objeto que a gente criou aqui, o leia.str. Então, a gente já está no esquema para fazer isso daí. A gente precisa do texto, então, a gente realmente precisa de um texto para que a gente possa ler, mas, além disso, eu preciso do caractere que o usuário fornecer, né? Eu preciso ler o caractere ou a letra que ele fornecer. Vou colocar aqui letra, né? E aí eu estou declarando letra como string. E aí você fala assim, mas por que você não declara como char? Não sei. Pode ser como char, pode ser como string. Tudo depende de como você pensou na lógica para desenvolver. Ambas as formas funcionarão. Ou uma você vai ter que utilizar, no caso de uma string, você vai ter que utilizar o teu objeto string, ponto, um método para pegar o caractere na posição, que é o char at, ou você vai pegar isso daí, né, vai ler isso, fazer a leitura e pegar a conversão disso para string, pegando o caractere na posição e jogar numa variável char. É, é gosto do freguês. Aqui fica muito a opção por você escolher como montar. Eu escolhi nesse momento utilizar uma string. A gente pode utilizar um char mais para frente. Temos um contador para ver a quantidade de ocorrências que vai ocorrer a letra que o usuário digitar dentro do texto que ele digitar. E aí a gente começa lá, entre contexto. E aí isso aqui já não precisa mais, que a gente já viu o processo, né? Entre contexto e eu vou ler o texto que o usuário fornecer. Só que agora eu preciso também, então a gente vai adicionar isso daqui, eu preciso entrar com uma letra. E a gente vai ler a letra. Então a gente já fez aqui a entrada da frase, o usuário vai digitar a frase que ele deseja, vai digitar a letra que ele quer procurar na frase. A gente vai imprimir aqui algumas informações só para a gente manter, né, a nossa brincadeira de ver como que está o nosso texto, né? Então, vamos imprimir aqui qual que é o tamanho do texto, só para lembrar. O texto é uma string, e a string ela tem algumas funções dentro dela. Uma das funções é o length, que é o comprimento, o tamanho dela. Então, eu consigo, através do length,
é um método, é uma função, então abre e fecha parênteses, eu consigo descobrir qual que é o tamanho da frase, da palavra ou de qualquer coisa string que o usuário digitou ou que eu tenha armazenado ou construído no meu programa. Então, eu ponho um ponto para ligar e depois eu coloco essa função daqui. Essa função nos retorna um valor inteiro. Esse valor inteiro, ele é 0, 1, 2, 3, 4. Ele pode ser 0, se ela estiver vazia, não tem nenhuma letra. Se você coloca uma letra, será 1. Se você escrever duas letras, será 2. Se você escrever uma palavra de 7 caracteres, o tamanho vai ser 7. E aí a gente consegue ter essa informação. O primeiro caractere, a gente consegue obter ele utilizando o método char@, e passando 0. E por que é tão importante a gente lembrar isso? Porque tudo começa em 0. Então, todas as nossas referências sempre começam em 0. Então, com o 0, eu pego o primeiro caractere da palavra que foi digitada. Então, do texto que foi digitado, ele pega o caractere, o char, na posição 0. Então, ele consegue pegar aqui o caractere na posição 0. Isso aqui é importante para a gente. Por quê? Porque a gente sabe, então, que eu consigo pegar um caractere de acordo com a referência dela, então, de acordo com a posição. Lembrando que, se uma palavra, por exemplo, tem 5 caracteres, tem 5 letras, a primeira é 0, a segunda é 1, depois 2, 3 e 4. Ele não chega no 5. 5 é a quantidade total de letras, então ele vai de 0 a 4. Então é sempre de 0 menor que o tamanho, sendo que é inteiro é justamente o anterior. Então, para fazer esse teste, a gente pegou aqui o tamanho do nosso texto, com o método length, a funçãozinha que retorna para a gente o tamanho que tem esse texto daqui. E a gente subtraiu 1. Então, por exemplo, se eu digitei lá 5 caracteres, eu subtraio 1, dá 4. Resultado inteiro 4. Vamos ver de novo. Ele vai 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que o início é 0 e eu consigo chegar até o final subtraindo 1 do tamanho. Então, essa daqui é a regrinha para a gente poder chegar no tamanho do que a gente digitar. Fica muito interessante. A gente pode fazer o processo de imprimir letra por letra, né? Então, a impressão de letra por letra é possível. Como que a gente faz isso daí? Para a gente passar por cada uma das letras da palavra, a gente está, então, iniciando em 0. Lembro mais uma vez, 0 é a primeira posição, e a gente vai menor que o tamanho do texto. Eu posso ir menor que o tamanho do texto, ou eu posso ir menor ou igual o tamanho do texto menos 1. Como eu sou um cara que não gosto de digitar coisas além do necessário, eu não vou colocar mais esse menos 1. Eu vou tirar ele. Como a gente está lidando com o inteiro, quando eu falo assim, qual que é o valor menor que 10? O maior valor menor que 10? 9. É sempre o anterior, porque a gente está lidando com o inteiro. Então, isso daqui já pega o menos 1 para mim. Já torna o menos 1 o meu limite. E aí a gente vai imprimir caractere a caractere dessa frase. E olha só que legal. Aí vem o nosso teste. O teste está comparando se o texto que a gente digitou, transformado em minúsculo, pegando o caractere em cada uma de suas posições, é igual ao caractere A, que esse aqui é o exercício 5. Então, agora eu estou testando se o minúsculo do texto, em cada uma de suas posições, é igual ao caractere A. Mas não é isso que eu quero fazer nesse exercício. Nesse exercício, eu tenho agora a letra que o usuário digitou. Então, eu preciso colocar aqui a comparação com a letra. Só que nós criamos uma variável, letra, e ela é do tipo string. E o igual não funciona para comparar com strings. Então, igual não dá para comparar com string. E a string, ela não tem como converter diretamente para char. Então, a gente não consegue fazer um cast. Então, a gente não pode ir lá colocar abre parênteses, char, fecha parênteses, letra. Isso daqui, infelizmente, não dá para acontecer. Isso daqui não vai rolar.
a gente precisa utilizar uma das funções internas da string para poder pegar um caractere. Para a gente poder pegar um caractere de uma string, a gente já viu, olha só, é o tal do char at. Então, eu vou pegar aqui, ponto, char at. E aí, qual que é a posição do caractere? A primeira posição, porque eu suponho que o usuário digitará apenas uma letra. Se ele digitar uma palavra toda, será comparado com a primeira letra dessa palavra daí que ele digitar. Então, aqui é a única forma que eu tenho de pegar o primeiro caractere da minha string. Aí ficou legal, consigo acessar a primeira posição, a primeira letrinha do que foi digitado lá em letra. Só que eu poderia, por exemplo, falar assim, isso está resolvido? É, mais ou menos. Eu não posso garantir que isso esteja resolvido. Por quê? Porque aqui eu estou transformando em minúsculo. E se o cara digita uma letra maiúscula? Se ele digitar uma letra maiúscula, a gente tem um problema. Então, o ideal aqui é que eu jogue tudo para o mesmo tamanho. Então, se é tudo maiúsculo, é tudo maiúsculo. Se é tudo minúsculo, é tudo minúsculo. Então, você decide se você quer utilizar o to uppercase para jogar tudo em maiúsculo e comparar, ou to lowercase e jogar tudo em minúsculo e comparar. Eu vou jogar tudo em minúsculo, porque aqui já tem, então vou me aproveitar. Eu vou pegar a minha letra digitada, vou converter para minúsculo, e aí sim eu vou pegar o caractere que está na posição 0 para comparar. Agora eu estou comparando texto em minúsculo com letra em minúsculo. Letra a letra do texto e a primeira letra digitada. Então, vai ficar aí bacana essa comparação. Tirar um pouco o zoom, só para você ver a linha toda aqui. A linha toda é essa. E aí agora, para a gente corrigir o restinho do nosso programa, ele fala aqui, olha, para imprimir o caractere A. Bem, não é o A. Eu não sei qual que é o caractere. Quem vai dizer qual é o caractere é o usuário. Logo, eu preciso colocar o caractere aqui. Eu vou então fazer o seguinte, vou substituir esse cara aqui por um abre e fecha aspas e um mais mais. E aqui eu vou inserir o letra ponto char at de 0. Por que que eu não estou imprimindo somente letra? Porque vai que o usuário digitou uma palavra e aí ele vai perguntar quantas vezes tem no texto aquela palavra. E não é isso que é o objetivo nosso. É só a primeira letra do que foi digitado. Dessa forma, aqui, eu consigo, então, ter uma letra. Um destaque importante é esse barra aspas daqui. O caractere contra barra aspas, ele faz com que dentro da string, a aspas não seja o finalizador, seja apenas um caractere comum. Então, é o famoso caractere de escape, para que eu possa imprimir uma aspas contra barra aspas. Então, eu estou reforçando porque a gente está utilizando ele aqui uma vez e está utilizando ele aqui outra vez. Então, só por conta disso. Vamos compilar esse programa, ver se está tudo certo. Compilou. Deu tudo certo. Vamos rodar. Maximizando aí para a gente visualizar melhor. Entre com o texto. Banana azul. E eu quero pesquisar a letra A. Ele vai imprimir aqui para a gente ver, ó, B-A-N-A-N-A, espaço A-Z-U-L. Ele imprimiu cada uma das letras. A primeira letra do texto é o B. Então, realmente, B de banana. Olha lá, primeira letrinha. A última letra é o L. É o L lá no final. A gente imprime cada um desses caracteres. O nosso texto tem tamanho 11, então aqui são 6 da banana, mais 4 do azul, já deu 10, e a gente tem um do espaço, 11. Então temos 11 caracteres no texto banana espaço azul. 11 caracteres. Agora, o texto tem quantas letras A aparecendo? Tem 4. Opa, funcionou legal. A gente pode ver então aqui que
Digitamos 1, 2, 3, 4. Perfeito. Aí você fala, mas você procurou por A. Sim, procurei por A. Mas eu posso procurar por qualquer outra letra. Então, vamos experimentar aí, fazer alguns outros testes. Banana, azul. Senhor, Oi. se eu colocasse um número na frente do B, ele contaria como a primeira letra 0, ou ele pularia o número e ia pro B? Então, caractere numérico. Ele conta como sendo a primeira letra o número que você digitar. Então, por exemplo, vamos colocar lá, uma banana azul. Desse jeito. Colocar uma interrogação no final aí. Coloquei até um caractere especial, uma interrogação. Então, espaço, banana, espaço azul, interrogação. Que letra que você quer pesquisar aqui? Vamos colocar, por exemplo, ali tem o N. O N tem maiúsculo e minúsculo, né? Coloquei ali, ó. Vou colocar o N. Vou colocar o N maiúsculo para pesquisar. Vamos lá. E aí ele imprimiu aqui, bonitinho, olha lá. Na primeira posição é 1. O 1 não é um número, é um caractere. É o caractere 1. Assim como a interrogação não é nada de comando, nada que possa dar problema. É o caractere interrogação. E aí ele consegue ler isso daí como um caractere. O primeiro caractere nosso aqui é o 1. O último caractere nosso é a interrogação. Então, ele começou realmente no 1 e foi até a interrogação. Esse texto aqui tem 14, banana azul tinha 11, aqui 12, mais um espacinho 13 e o 1 aqui 14. Então, a gente tem um total de 14 letras no texto, um banana azul. E aí a gente procurou pela letra N. Ele disse que ocorreu 2 vezes. E olha só que o ocorreu 2 vezes como é interessante. Porque se você olhar, a gente procurou por N maiúsculo. Mas o N maiúsculo aparece uma vez. Só que a gente falou que conta independente se é maiúsculo ou minúsculo. Então, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, ele contou. Então, fica legal que ele está contando a ocorrência de qualquer caractere que a gente digitar, independente se é maiúsculo ou se é minúsculo. Outra coisa que eu acho que dá para perceber aqui que é legal, ó, eu posso fazer essa possibilidade. Vou escrever aqui alguns números, algumas letras aleatórias, maiúsculos e minúsculos, alguns símbolos. Tá lá, coloquei um monte de coisa aí. Não sei, digitei aleatoriamente. E aí você fala para mim, o que você vai fazer? Vou fechar o olho e vou ver em algum momento de ter alguma coisa. Saiu um K, nem sei se tem K, vamos procurar. E aí ele escreveu um monte de caractere, né? Nessa brincadeira, se você for olhar, ele procurou somente o K. E ele disse que o K ocorreu 3 vezes nesse texto malucão aqui. E olha lá, ele ocorreu 1, 2, aqui maiúsculo, minúsculo. Então ele teve um minúsculo, um maiúsculo e outro minúsculo. Ele conseguiu sim mostrar aqui, bonitinho, ficou legal. Vamos fazer uma brincadeira só para deixar visível o que está acontecendo. Eu vou mandar imprimir o meu texto, só que o meu texto agora eu vou imprimir ele e eu não vou pular de linha, então eu vou tirar o LN. Ele está imprimindo letra a letra, eu tirei o LN aqui. Vou colocar aqui só um barra N para organizar melhor. E agora o que eu quero? Eu quero que ao final, quando ele encontra o caractere, quando ele encontrar o caractere, ele imprima um textinho na frente, só para a gente ver. Então, vou fazer aqui tipo uma setinha, só para apontar, né? Aqui o caractere que a gente quer. Só uma referenciazinha. Ao final, eu vou pular de linha. Porque em nenhum momento mais eu pulei de linha, então senão ele iria imprimir tudo na mesma linha, né? Então aqui eu imprimi o texto, a letra do texto. Se for igual, ele vai colocar uma setinha na frente. Vai somar o contador
e de qualquer forma pula de linha para na outra linha fazer isso daqui. Vamos ver aqui, fazer um teste. Vamos digitar lá um texto, vou colocar aqui banana azul. Vou procurar pela letra A. E olha só que legal. Ele encontrou o A, encontrou o A, encontrou o A e encontrou o A. E aí ele consegue, aqui ele fica marcando para a gente quantas vezes ocorreu. E aí, se você somar todas as vezes, contar todas as vezes que essa setinha daqui foi impressa, é o total de 4. Ou seja, é exatamente a quantidade de vezes que a letra A apareceu. O programa, ele não pede tudo isso, né? Ele não pede para fazer essa impressão, ele não pede para imprimir o primeiro e último caractere, ele não pede para imprimir isso. Ele pede para você digitar um texto, digitar uma letra e mostrar quantas vezes a letra foi encontrada dentro do texto. É só isso que é para mostrar. O resto é somente para a gente ver o processo acontecendo. Então, aqui eu coloquei coisas a mais, mas você não precisaria. Precisaria fazer bem menos do que isso daqui. Essa brincadeira é só para a gente visualizar, ó, aonde está acontecendo. Eu posso procurar, por exemplo, também por um caractere especial, né? Poderia procurar por um número. Então, vamos ver aqui. Eu vou digitar aqui aleatoriamente vários números. Digitei vários números aqui. E aí eu vou procurar por 5, por exemplo. E aí, olha só. Eu digitei uma sequência bem grande, né? Então, ó, ele começou a procurar, encontrou 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 5. Então, nesse textão maluco, gigante, digitado aleatoriamente, somente de números, ele conseguiu encontrar o número 5. Eu consigo fazer a mesma coisa com caracteres especiais. Então, se eu quiser, né, vou colocar aqui, ó. Alt GR. Tá aí, ó. Coloquei um monte de caractere especial. Nem sei qual que eu digitei. Vou procurar por asterisco para ver se ocorreu. Digitei mais. Vou procurar por asterisco que eu falei, caramba. E aí ele veio e fez aqui, ó. Coloquei e ele falou: olha, o asterisco aconteceu uma vez. Ele consegue até procurar caracteres especiais. Por quê? Ele lida tudo como se fosse caractere. Ele acha que aquilo dali é texto. Então não faz diferença o que, que é. Então ele consegue ver dentro de tudo isso daqui, ele conseguiu procurar lá o caractere asterisco. E ele encontrou o caractere asterisco apenas uma vez. E aí está feito. A gente consegue procurar qualquer caractere. Fica bem legal essa brincadeira. Qualquer coisa que possa ser impressa, a gente consegue procurar e visualizar dentro do nosso texto. Entenderam? Alguma dúvida? Faço sim, 22, sem problema nenhum. Vamos seguir um pouco mais, fazer alguns outros exemplos, que aí é evolutivo, aí a gente chega mais para frente, João, a gente faz o 22. Pode ser? Vamos ver aqui quais são os próximos. Escreva um programa para ler uma frase fornecida pelo usuário e contar a quantidade de cada caractere alfabético. E aí você imprime no final uma listagem com todos os caracteres. E aí você diz a ocorrência, né? Quanto teve de cada caractere. Esse aqui é bem legalzinho, bem tranquilinho de fazer. Vamos fazer esse daqui, o 7 por enquanto. Já chegamos lá. Fazer um arquivo novo. Opa. É o 7, né? Lista 7, exercício 07. Tá aí a nossa brincadeira. A gente vai pedir para o usuário digitar alguma coisa, então, import java.util.scanner. Vamos criar o nosso scanner. Scanner, vamos chamar ele de leia str, que a gente vai ler string, igual a new
scanner, e a gente vai escanear a entrada do sistema, system.in. Beleza, o processo aqui já foi feito para a gente iniciar. Vamos voltar lá e ler. Escreva um programa para ler uma frase fornecida pelo usuário. Beleza, então eu preciso ler uma frase. Vou criar uma variável, string, para conter a minha frase. Agora, vou pedir para o usuário digitar essa frase. System.out.print, só print, entre com uma frase. E vou ler a frase. Frase igual a leia uma string, ponto, uma próxima linha. Next line, ponto e vírgula. Acabei de ler essa frase. Legal. Agora a gente já sabe que lemos a frase. Perfeito. E como que eu vou fazer para contar, né? Bom, vamos pensar no seguinte. Se eu varrer a frase do início ao fim, eu vou passar por ela e eu vou ter que testar para cada caractere se ele é o A, se ele é o B, se ele é o C, se ele é o D, se é o E, se é o J, K, P, X, Y, Z, para cada uma das letras do alfabeto. E aí é um problema. Por quê? O programa, ele fala o seguinte: você tem que imprimir uma listagem, imprimindo ao final uma listagem, onde consta o caractere, então cada um dos caracteres, e na frente a quantidade de ocorrências. Opa, a gente falou de quantidade de ocorrências, então eu tenho que ter aí um contador para a gente ver quantas vezes esse caractere apareceu. Int, contador. Contador. Era? Não. Agora sim. Insert? É isso? Isso. Pronto. Acertei, que ele estava trocando no teclado numérico e o meu não tem escrito o que eu pressionei e estava testando. Criamos lá, então, uma variável para contar. A gente precisa varrer, então, todo o alfabeto. E para cada letra do alfabeto, eu vou passar por todas as letras da frase. Então, eu vou fazer um laço, for. E esse laço daqui, ele vai ter int letra. E a minha letra vai começar em A. Letra A. E a minha letra vai até Z. Opa. Z. E eu vou indo de letra em letra. Fiz aí para ir de letra em letra, de A para Z. Então aqui eu já consigo passar da letra A, B, C, D, E, vou por todas as letras do alfabeto. E eu posso fazer isso? Posso. Por que que eu posso fazer isso? Porque o char é equivalente ao int. Então eu posso fazer um laço de letras. E como eu sei que na tabela ASCII a letra A vem antes da letra B, que vem antes da letra C, ou seja, estão em ordem, literalmente, do A ao Z, é uma sequência única. Já que é uma sequência única, eu consigo fazer essa brincadeira daqui ocorrendo numa boa. Então agora eu vou fazer um outro laço. E aí você fala assim, nossa, que loucura, fazer um laço dentro de outro laço para contar? Sim, porque eu preciso contar para cada letra do alfabeto, eu preciso olhar a frase toda para ver quantas vezes ela ocorreu. Então a gente vai fazer aqui, ó, um for. E a gente precisa agora passar por todas as letras da nossa frase. Aqui eu vou colocar um int i, começando, hein? Começa quando? Qual que é o primeiro caractere da frase? Ele fica na posição 0. E depois, a gente faz menor igual? Pode fazer menor igual o tamanho menos 1 ou menor que o tamanho. Então, que frase, ponto, seu tamanho.
Lembro que o tamanho de uma string é uma função, então ela tem abre e fecha parênteses. E mais. Beleza. Agora, eu já estou para cada letra daqui, então. O A, ele vai verificar se o A ocorre... Ah, não, aqui é char, né? Putz, grilo, ó. Ó, oreiado, ó. Tem que ser char. E eu ainda tinha feito certo no Z e apaguei e coloquei como string. Perdão. Tem que ser char. Então, apóstrofo como delimitador. Tá joia? Agora que eu já tenho aqui para a letra A, eu posso verificar quantas vezes ela ocorreu aqui. E aí, o que eu faço? Vou fazer aquele teste que a gente já, né, conhece. If alguma coisa. Então, a gente vai fazer um testinho bem simples. Eu quero verificar se a letra que eu estou olhando agora, se ela é igual ao caractere que está na frase digitada. Então, frase, ponto, char, at, e aí na posição indicada pelo índice i. E aí ele vai ver no 0, no 1, no 2, até o tamanho -1 da frase. Só que eu quero contar letras e eu estou jogando, né, com as letras minúsculas. Logo, eu preciso fazer com que essa frase seja minúscula. Então, vamos fazer esse cara aqui, ponto, to, para minúsculo é lower case. Tá lá. To lowercase. Pronto. Agora a gente está pegando a nossa frase em minúsculo, caractere a caractere, e comparando com a letra. Vou contar. Contador, mais. E ele vai ficar repetindo, né? Então, ele vai repetir isso daqui. Ele vai ficar aqui nesse laço, repetindo até acabar a frase. Terminou a frase, eu sei quantas vezes ocorreu o primeiro caractere. Então, eu posso imprimir isso aqui. System.out.println. Aí aqui eu vou colocar a letra que eu estou vendo, né? Letra. Vou colocar aqui um espaço traço para a gente ver a quantidade de ocorrências dela. Nada, vamos colocar aqui, ó, 2 pontos, espaço. E aqui eu vou colocar o meu contador. Só que isso daqui vai dar um chabu. Por quê? Meu contador começa em 0. Então aqui, ó, meu contador está começando em 0. E aí eu venho e procuro a letra A. Digamos que eu encontrei o A 3 vezes. Ele vai imprimir aqui. A foi encontrado 3 vezes. Beleza. Quando ele voltar nesse laço daqui, ele vai procurar a próxima, A mais 1. Então, mais 1, o próximo, B. E aí ele vai começar a procurar a letra B. Só que eu já tinha encontrado, sei lá, 3 vezes a letra A, ele vai começar o meu contador com 3 e não com 0. Então, para cada vez que eu iniciar a procura de uma letra, eu tenho que zerar o meu contador. Vou zerar o meu contador. O contador foi zerado. Para que ele sempre conte correto. Senão, ele vai acumulando a ocorrência. E no final, ele vai mostrar para mim uma contagem que é o total de caracteres. E não é isso que eu quero. Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Vamos testar isso daqui. Só tirar aqui esses espaços. Mas não um ponto e vírgula. Pronto. Só para diminuir um pouquinho para a gente enxergar melhor. Está aqui o nosso código todo. O contador lá a gente declarou como 0. Eu li uma frase. Aí eu entrei aqui num laço de A a Z. Zerei novamente o contador para começar a contagem do caractere. No caso aqui, a letra A vai ser a primeira. Ele conta. E aí depois ele imprime. A letra A apareceu tantas vezes. Muda de A, ele soma mais 1, vira B. Zero contador. E aí conta a ocorrência da letra B. E aí ele vai fazendo de A até Z. Contador. Porque aqui não tem um mais. Pronto. Corrigido. Letra mais. A gente concatena lá com alguma coisa, vai aparecer bonitinho. Compilou, sem erros, executou. Vamos dar um zoomzão e vamos escrever uma frase. Uma frase. Vou colocar aqui. Qualquer. Uma frase qualquer.
E aí, ele mostrou aqui, olha, 97 apareceu 3 vezes, aí fala, 97? Quem que é 97? Bem, eu sei que o 97 é a letra A, mas ficou esquisito, né? Vamos ver se a gente arruma isso daqui. Como que eu posso fazer esse cara aparecer realmente como sendo um char? Bem, char, né? A gente converte ele para char, porque ele foi declarado como inteiro e aqui então ele não aparece dessa forma. Compilou, rodou, uma frase qualquer. E olha só, agora aparece como letra. Então ficou lá. O A ocorreu 3 vezes. Uma, duas, três. O E aconteceu 2 vezes. Então aconteceu aqui em frase e em qualquer. O F apareceu uma, o L apareceu uma, o M também apareceu uma vez. Aí o Q apareceu 2, o R 2, o S uma, o U apareceu 3 vezes. E aí a gente conseguiu ver nesse exato momento que a gente consegue mostrar todos os caracteres, a quantidade de vezes que eles ocorrem, né? E aí fica bonitinho. O próximo exercício, ele fala para você mostrar somente aqueles que têm ocorrência, né? Então, estou mostrando aqui, né, todos, se ocorreu ou não ocorreu, e aí aqui ele está falando, a quantidade de ocorrências igual a zero não deve ser apresentada na listagem. Bem tranquilo, né? A gente já fez para ele mostrar tudo, agora a gente vai fazer o quê? Vamos dar um arquivo salvar como, esse aqui vai ser o próximo, é o 8, né? 8. E agora, o 8 é exatamente igual, só que quando ele chegar aqui para imprimir, é que tem uma condição. Peraí, eu falei que tem uma condição? Se tem uma condição, é if alguma coisa. É condição. Então, tem uma condição. E qual que é a condição que a gente diz? Que tem que ter ocorrência do caractere. Ou seja, que o contador seja maior que zero. Se o contador é maior que zero, você imprime. Se o contador é igual a zero, não imprime. Se contador igual a zero aqui, você atribuiu zero para ele. Ele rodou esse laço. Ele não saiu de zero. Isso daqui não vai acontecer. Ele vai pular. Então, agora, a diferença, vou usar até a mesma frase. Então, vamos lá. Uma frase qualquer. Agora, ele mostra, resumidamente, ó, letra A apareceu 3, letra E apareceu 2, o F uma, o L uma, o M uma, o Q apareceu 2 vezes, o R 2 vezes, o S uma e, por último, o 3. Ocorreu aqui, o U ocorreu 3 vezes. Beleza, a gente tem, então, a ocorrência das letras da frase. Se você somar isso daqui, então 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, 13, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É somente a ocorrência de letras, caracteres que estejam entre A e Z. Ele consegue mostrar. Concordo que tem os espaços, a gente não pediu para verificar espaços, mas eu consigo ver aqui, nesse momento, justamente isso, a quantidade de letras total que tem na minha frase. Então, letras do alfabeto, eu consigo fazer esse acompanhamento aqui e verificar. Na verdade, então, a diferença desse exercício para o anterior é esse if daqui. Só isso daqui faz a diferença. Então, é literalmente assim, uma evolução, né? A gente está aprimorando o exercício anterior. E aí, como eu tinha falado de espaços, está aqui, ó. Fazer um programa para contar quantos espaços em branco existem em uma frase fornecida pelo usuário. Vamos pensar sobre espaço em branco, né?
Deixa eu rodar esse programa de novo, maximizando, e vamos ler. Escrevi aqui, ó, uma frase qualquer. É esse daqui o texto que eu escrevi. Quantos espaços em branco existem nessa frase? 2 espaços em branco. Quantas palavras tem? Uma frase qualquer. 3. A gente tem 3 palavras. Na teoria, se a gente escrever direitinho, sem adicionar coisas a mais ou a menos, né? Uma frase bem digitada e digitada corretamente, ela tem a quantidade de palavras total da frase é a quantidade de espaços mais um. Quantidade de espaço mais um é. Você consegue contar quantas palavras tem dentro de uma frase? Consigo. Essa é a melhor forma? Não necessariamente. Existem outras formas. Mas, se você contar a quantidade de espaços e somar um, você diz a quantidade de palavras que tem na tua frase. É uma possibilidade bem interessante. Então, já é uma dica aí de como que vai funcionar uma possível contagem de palavras. Eu acho que aqui, ó, contar espaços ficou fácil, não tem muita diferença. Seria exatamente o programa de contar a letra A, só que ao invés de colocar o A, a gente coloca um espaço em branco. E ele conta quantos espaços em brancos tem. Agora, um programa que calcula e escreva a quantidade de letras maiúsculas em uma frase fornecida. Bom, a gente já viu, né? Se você rodar um laço sobre a tua frase, e você verificar se a letra que você está procurando está na faixa dos maiúsculos, também resolve, né? Você consegue contar isso daí facilmente. Então, a faixa dos maiúsculos. Eu vou pular esse daqui dos espaços porque é muito maceteado. Vamos contar a quantidade de caracteres maiúsculos, né? Fazer o 10. Lista 7, exercício 10. Vamos lá, a gente vai ter que ler alguma coisa, import java.util.scanner. Vamos criar o nosso scanner. Scanner leia igual a new scanner system.in. Lemos a entrada aí. A gente vai precisar ler uma frase, string, frase, igual, abre e fecha. Vou pedir para o usuário, né, entrar com a frase. System.out.print. Entre com uma frase. Vamos ler a frase igual a leia str.nextInt, nextLine, opa, ó o vício, nextLine, já li a frase toda, agora que eu tenho a frase toda, eu quero contar os caracteres. Beleza, como que a gente passa por todos os caracteres da nossa frase? A gente faz um laço. Então, vamos fazer o nosso laço aqui. Opa, digitei errado. Agora sim. Aí, começando lá, int i, começando na posição 0, o i sendo menor que a minha frase, ponto, seu tamanho. E aí, o que acontece? Esse cara é uma função, abre e fecha parênteses. E mais. Eu quero agora contar. Opa, se eu vou contar, vou vir aqui, int contador. Começando em 0. Beleza, estamos com o nosso contador igual a 0. Agora eu vou testar. If alguma coisa. E qual que é o teste que eu vou fazer? Bem,
Eu quero verificar se o caractere é maiúsculo. Então, eu não posso, nesse momento, mais converter tudo para minúsculo. Não posso converter tudo para maiúsculo porque vai dar errado. Então, é simplesmente pegar a frase, ponto, o caractere na posição do nosso iterador, e eu quero verificar se ele é maiúsculo. Então, eu vou testar se ele é igual a A maiúsculo. Depois, B maiúsculo, C maiúsculo. Pô, eu quero testar uma faixa, então eu quero verificar se ele é maior ou igual a maiúsculo ou, né, aqui no caso, perdão, E, porque está num conjunto fechado, então é E. Frase ponto char na posição, char at, de I, se ele é menor ou igual a Z maiúsculo. Olha, conto. Contador, mais. Contei. Ele vai rodar isso daqui, vai contar a quantidade de ocorrências de caracteres maiúsculos na frase digitada e depois a gente vai imprimir. System, System.out.println. Quantidade de caracteres maiúsculos. Tá aí. Já vamos contar a quantidade de caracteres maiúsculos. Você vai iterar a tua frase toda, verificar se está na faixa dos caracteres maiúsculos. Compilou, rodou, vamos dar lá aquela maximizada básica. Uma frase qualquer. Eu tenho uma, duas, três, 4 letras em maiúsculo. Quantidade de caracteres maiúsculos, 4. Belezinha. Ah, e se eu quiser contar o minúsculo? Coloca um if lá e um contador para o específico para ele. Ah, eu quero contar os caracteres numéricos. Beleza, põe lá. Aí os caracteres símbolos. Beleza. Você conta os caracteres símbolos com outro laço dizendo a faixa que você quer. E funciona muito bem. Olha só que legal. Você pode contar caracteres. Contar caractere, eu acho que já resolve a vida para fazer um monte de teste. Por exemplo, validação de senha, né? Regra de complexidade de senha. Você precisa contar a quantidade de ocorrência de caracteres minúsculos, letras maiúsculas, números e símbolos. Já está fácil fazer a contagem aqui de letras maiúsculas, minúsculas e caracteres numéricos. Fácil, fácil. Então, esse aqui já ficou bem tranquilo. Escreva um programa que conte e exiba separadamente a quantidade de caracteres alfabéticos e de dígitos numéricos em uma frase. Eu vou pegar aquele cara lá e vou fazer essa brincadeira para a gente ver. Vou mudar aqui minha variável contador e eu vou colocar aqui conte maiúsculos ou letras maiúsculas, conte maiúsculas. E aí a gente vai fazer mais alguns contadores. Eu quero contar minúsculas, contar números. Tá aí. Eu tenho 3 contadores. Agora, o que eu vou fazer? Se tiver nessa faixa daqui, vou contar maiúsculas. Bom, aqui eu contei maiúsculo. Se eu quiser contar minúsculo, contar minúsculo, a gente vai usar o conta minúsculas
E esse cara aqui começa com Azinho e vem até Zzinho. E se eu quiser contar números? Beleza, para contar números, você vai começar. O 0 vem primeiro e o 9 está no final, ou ele começa no 1 e vai até 9, depois o 0. Bom, na dúvida, vamos consultar a tabela ASCII. E aí é importante você saber a ordem. Lá em apostilas, a gente tem aqui a tabela ASCII nossa. Se quiser, pode dar uma pesquisada no Google também. Você vai ver que ele começa no 0, né? O 0 é o primeiro caractere numérico e o 9 é o último. Então, começando no 0 mesmo. Tá lá, começou no 0, foi até o 9. Beleza. Agora a gente só precisa replicar essa mensagem algumas vezes. Aqui. Cadê? Esse cara vai vir aqui. Esse cara daqui vai vir aqui. E a gente vai ser maiúsculo, minúsculos e numéricos. E aí a gente pode ver o nosso programa em ação. Vamos ver agora. Entre com uma frase. Vou entrar com uma frase com 3 números. A gente tem aqui 3 caracteres maiúsculos. Sim, o V, o R e o C. Foram os 3 maiúsculos. A gente digitou 2 números, 1 e o 3. E o restante é letra. Ó, que bonitinho. A gente conta tudo. Ficou bem interessante para a gente, né? Fica bem legal. A gente verifica aí se é letra maiúscula, se é letra minúscula ou se é número. Pronto. A gente está contando aí com uma simples comparação, né? Fica bem legal. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui. Agora, a gente tem outras possibilidades, outros exercícios. Vamos ver aqui alguns que não se repetem tanto, né? Que não são tão... que são um pouquinho mais diferentes ou que podem dar um pouquinho mais de trabalho para realizar. Escreva um programa que conte e exiba a quantidade de vezes que cada vogal... Pô, aqui cada vogal é legal, isso aqui é bem interessante, porque você tem que ver todas as letras de A, E, I, O, U, né? Então, você tem que comparar o A, E, o E, o I, o A e o U. Dá um pouquinho mais de trabalho. Esse cara aqui realmente vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas também não é tão difícil assim. Aqui você vai verificar quais não são A, E, I, O, U. Aqui você verifica quais são. E aqui quais não são. Mas também não é tão complicado. Esse aqui já começa a imputar um conhecimento da teoria de uma string. O exercício 14, ele fala o seguinte: escreva um programa para ler uma frase e um caractere. Bom, a gente já viu isso lá atrás. A gente já fez esse hoje. Sempre que o caractere lido aparecer na frase, isso aí a gente já encontrou também, então a gente já sabe fazer. Ele deve ser substituído por um asterisco. Aí vem um problema. A string, ela é imutável. A string é imutável. A imutabilidade quer dizer que ela não pode ser alterada. Você não consegue ir lá e falar, altere tal posição da string para tal coisa. Isso não é possível. O que é possível é você recriar uma string nova. Com partes da tua string nova, né, da tua string atual, você consegue criar uma string nova com o que você quiser. Pega esse valor e joga para a sua antiga, você tem ele atualizado, mas você tem que recriar. Então, é um conceito bem complexo, é difícil a aceitação, mas existe aí a imutabilidade da string. E esse negócio da imutabilidade dá um chabu gigantesco na hora da gente trabalhar. Por quê? Eu não posso simplesmente encontrei um caractere, mando alterar. Não dá, não existe isso daí. Então,
para facilitar a nossa vida, a gente tem que entender esse conceito e aceitar ele. Se a gente aceitar esse conceito que ela não muda, a gente entende que a gente precisa reconstruir, recriar, fazer uma nova. E aí acabam-se os problemas. Então vamos fazer esse exercício 14 daqui. Ele é bem interessante justamente por conta dessa tal de imutabilidade, né? Então, por conta disso daí, a gente vai ter aqui algumas coisas. Vamos fazer o exercício 14. Vou preparar aqui já. Então, lista 7, exercício 14. Tá lá. Vamos pedir para ler. Importe java.util.scanner. Vamos criar nosso scanner. Beleza. Agora, a gente vai pedir para o usuário digitar uma frase. Então, vai digitar uma frase. E ele tem que digitar um caractere. Então, eu vou colocar aqui string frase igual a branco e letra igual a branco. Beleza. Vou pedir para o usuário entrar com uma frase system.out.print entre com uma frase. E aí você vai ler a frase. Frase é igual a nosso objeto de leitura, leia str.nextLine. Agora a gente vai pedir para ler a letra. Então, vamos ler a letra agora. Entre com uma letra. E vamos ler a letra. Beleza, a gente já leu uma frase, já leu uma letra. Agora, a gente precisa encontrar essa letra na frase. Pô, a gente já fez isso hoje, então vamos fazer aqui, ó, um for. E a gente vai fazer um laço. A gente vai ter que passar por todos os caracteres da frase. Int i começando em 0 e menor que frase ponto seu tamanho e mais. Agora que a gente já passou por todos os caracteres, a gente tem que testar caractere a caractere. Então, if alguma coisa e a gente vai fazer aqui. Ele fala para tá. Ele não fala sobre caractere maiúsculo ou minúsculo, vou deixar sem precisar fazer conversão. Então, aqui vamos fazer o seguinte, vou deixar sem ter diferença de maiúsculo para minúsculo. Então, vou fazer aqui, frase, convertido para minúsculo, to lowercase, convertemos ela para minúsculo, ponto, o caractere na posição, e aí a gente pega aqui a posição de i. Eu quero verificar se isso daqui é igual. Aí eu só vou dar um Enter aqui para ficar na linha de baixo, né? Porque senão não vai caber, a linha vai ficar grande, ponto. A letra, ponto, to lowercase, ponto, char at. E aí eu vou colocar uma posição específica. Mas qual posição que eu vou colocar aqui? Vou colocar 0, vou imaginar que ele digitou uma letra só. Então eu estou comparando se está igual. Isso aqui poderia ficar na mesma linha, não tem problema nenhum. Então, comparando para ver se são iguais. É uma ação muito natural você imaginar que você poderia, por exemplo, fazer algo assim, ó. Isso daqui eu não vou recriminar ninguém, é uma ação natural nossa imaginar que eu poderia fazer algo desse tipo, né? Eu vou atribuir para essa posição aqui um asterisco. Mas não dá. Não dá para fazer isso, infelizmente. Isso daqui não é possível. Por quê? Isso daqui é uma função.
O char at é uma função. Ela retorna para você alguma coisa. Você não consegue usar ela como um apontador para a posição que vai modificar. Não tem como fazer dessa forma. Então, isso daqui é natural acontecer e é natural você ver, mas isso não pode e não funciona e não vai rolar por conta da imutabilidade da string. Ela não consegue alterar aquilo dali. A gente vai fazer, então, o seguinte, eu vou criar aqui, a gente tem a nossa frase de entrada, a nossa letra, e eu vou colocar uma saída. Então, aqui eu vou criar aqui uma variável string também para a minha saída. E nessa saída, eu vou recriar a minha string. Então, eu vou fazer isso aqui. Saída vai ser igual ao que estava na saída, mais uma string, não é um char, uma string asterisco. E aí você fala, legal, mas e o resto? Bem, a gente vai usar aqui, ó, else, saída, vai ser igual ao caractere. Tá aí. O que eu estou falando nesse exato momento? Vamos entender aqui. Eu estou procurando o caractere que eu digitei lá para ver se a ocorrência dele na minha frase. Se eu encontrar esse caractere, eu não quero pegar ele. Eu quero colocar um asterisco no lugar. E aí eu concateno a minha saída com esse asterisco. Lembrando que esse mais igual quer dizer exatamente isso daqui. A saída vai ser igual ao que estava na saída mais um asterisco. É exatamente isso. Então, só expandindo para você visualizar, saída vai ser igual ao que estava na saída, mais o caractere que estava na frase. Ao final de tudo isso daqui, ele vai rodar, 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 e eu vou mostrar a minha saída. Eu posso pegar e fazer assim, né? Frase, recebe, saída. Pronto. Eu modifiquei. Criei uma nova string chamada saída, joguei ela para cima de frase. Resolvido. Funciona muito bem dessa forma. Ou, simplesmente, eu vou mostrar somente saída. Nesse caso, vou mostrar dessa forma para você ver que, assim, desta maneira, a gente conseguiu alterar a frase. Mas o que eu tive que fazer? Tive que criar uma nova string e, ao final, pegar essa string nova e atribuir para minha string antiga. Então, é esse o processo. Vou fazer aqui agora a impressão. System.out.println. Saída, saída. Vamos ver agora o que acontece aqui. Compilou, deu certo, rodou. Entre com uma frase. Uma frase. Entre com uma letra. A. E aí ele vai procurar caractere a caractere. É igual a? Não, copia o U. É igual a? Não, copia o M. É igual a? É, coloca o asterisco. É igual a? Não, copia o espaço. É igual a? Não, é um F, copia o F. É igual a? Não, é um R, copia o R. É igual a? É, copia o asterisco. É igual a? Não, então copia o S. É igual a? Não, copia o E. E aí a gente tem lá uma frase, e aí fica asterisco, espaço, FR asterisco, SE. É a única forma da gente modificar uma string. Então, a gente tem que recriar a string toda. Obviamente, se você começar a ler a documentação, você vai falar assim, olha, Cristóvão, esse trabalho daí é braçal, tem jeito mais fácil de fazer. E eu falo para você, é óbvio que tem jeito mais fácil de fazer tudo isso que a gente está fazendo. Isso aqui é óbvio que tem um jeito mais fácil. Isso aqui é legal que desenvolve lógica, mas que tem um jeito mais fácil, tem um jeito mais fácil. E como que seria o jeito mais fácil, né? É uma boa pergunta. Vamos consultar a nossa documentação. Então, vamos lá na documentação. Vamos pegar a documentação da string. Cadê string? Tá aqui.
Ou você pode abrir lá o Google, colocar javadoc, espaço, string. E aí você vai abrir aqui a documentação da string. Literalmente, isso aqui é uma impressão lá da documentação do Java. Então, a gente consegue ver aqui todos os métodos, todas as funções internas. Vamos procurar dar uma olhada, né? O legal do navegador é que você pode, se tiver alguma dificuldade com o inglês, mandar lá rodar isso aqui no tradutor. Ou ir pesquisando com tradução, né? O caractere na posição a gente usa, code point at, sei lá, não parece alguma coisa, compare to, compara duas strings, lexicograficamente, isso aqui a gente ainda usará. Concat é para concatenar, juntar, mas a gente consegue fazer com mais. Contém é verificar se existe alguma coisa dentro. Content equals, compara as strings para verificar se a sequência são iguais. Mesma coisa. Copiar o valor. Então, ele copia um valor. Ó, eu posso verificar se ela termina com, se ela é igual, ignorando o case da palavra. Posso rodar um format, get bytes. Get bytes, acho que não interessa muito aqui. Get char. Ele consegue pegar aqui uma faixa, copia uma quantidade de caracteres para alguma coisa, então você tem origem, tem destino, hashcode, index of. Então eu posso verificar aonde um caractere ocorre, eu posso passar aqui o caractere em formato numérico e verificar aonde ele ocorre. E aí tem várias ocorrências do index of, para verificar se ela é vazia, is empty. A última ocorrência do caractere, o tamanho dela, para verificar se combina com. E aí aqui é legal que o match você consegue usar a expressão regular. Região match também. Replace. Olha, o replace parece ser interessante. Retorna uma string. Então ele vai criar uma nova string, porque ele não altera a própria string. Retorna uma string com todas as ocorrências do caractere antigas, substituídas com um caractere novo. Replace. O replace all, ele pode usar expressões regulares. Replace first, ele faz isso, mas na primeira ocorrência. Vou usar o replace aqui para a gente ver o que acontece. Então, vamos voltar aqui. Primeiro exercício nosso aqui, né? O primeiro exercício, o exercício 14 nosso. Vou fazer um salvar como. Vou colocar aqui um underline versão 2. E vamos ver se esse tal de replace da string funciona. Eu entrei aqui com a minha frase. Eu entrei aqui com a minha letra. Vou precisar de um laço? Não acho que eu vá precisar de um laço. Mas eu vou precisar, então, fazer o quê? Apagar tudo isso daqui que eu acho que é importante. E aí eu vou falar o seguinte: a minha frase é igual a minha frase ponto replace. E aí o replace, ele fala o seguinte: eu quero pegar o caractere antigo. Como que eu pego o caractere antigo? É a letra que o cara digitou, né? Então, letra ponto char at na posição 0. Então, esse cara aqui é o meu caractere antigo. E eu quero substituir aí, é char, né? Olha, cadê aqui a documentação? O replace, ele está lidando com char e com char. Não é string. Então, esse cara é um char e esse cara é um char. Não é string. Isso aí é importante. Tem que ler a documentação. Então, é entre apóstrofos. Eu quero que coloque um asterisco. É diferente do que a gente tinha feito. Porque isso daqui, dessa forma, é uma string. Então, uma string não cola aqui, não. Tem que ser um char, entre apóstrofos. E aí, a gente vai fazer
com que ele gere essa nova saída para a gente. Será que funciona? Se for isso, a gente não precisa dessa variável daqui. E o nosso programa ficou ridiculamente pequeno. Compila. Muda o nome. Compila agora que vai funcionar. Compilou. Roda. Vamos aumentar. A gente tinha utilizado aqui uma frase e colocado o caractere A. E não é que deu a mesma coisa? Dá a mesma coisa. Exatamente. Perfeito. Mas tem que ter um conceito importante embutido. Esse cara daqui, ele não altera a string. Então, se eu fizer somente isso, ele não altera a string. Olha lá, compilou, rodou, uma frase, letra A, e a frase não é alterada. Por quê? Porque a string é imutável, não muda. Para mudar, eu preciso reconstruir ela, jogar por cima. Então, a minha string, ela tem que receber a minha string e eu coloco por cima. O replace, ele devolve uma string modificada. Eu pego isso daí modificado e jogo por cima. Agora sim ocorreu uma modificação. Mas como? Reconstruindo. Eu não consigo modificar partes, eu tenho que reconstruir. Essa atribuição de uma nova string reconstrói para mim lá a minha saída e fica tudo bonitinho e fica jóia. Perfeito. Também dá para fazer esse esquema com replace. Então, aproveitem o replace. O replace é uma saída bem bacana. Gostaram da brincadeira aí com o replace? Quando eu falo para vocês, leiam a documentação, eu juro para vocês, eu não tô com má vontade de ensinar. Muito pelo contrário, eu falo para você, leia o erro, tente entender o erro, pesquise sobre o erro, leia a documentação, traduza se você estiver com dificuldade, porque é assim que a gente aprende coisa nova. Não dá para ensinar tudo da linguagem Java para você, da linguagem C Sharp, da linguagem PHP, da linguagem X que você queira aprender. Não dá. E eu não sei o que você vai fazer no futuro, eu não sei com que você vai trabalhar. Como eu não sei com o que você vai trabalhar, eu não posso te entregar tudo sobre uma determinada linguagem. Eu te ensino tudo sobre Java. Já pensou? Você sai sabendo absolutamente tudo sobre Java. E aí você consegue um emprego com C Sharp. Puxa, vai ser ruim, porque você não vai saber nada de C Sharp. Mas se eu te entrego a base da linguagem e como você aprende a corrigir erro, pesquisar e aprender a solucionar seus problemas, você vai estar apto a migrar dessa linguagem para outra, você vai estar apto a experimentar outras linguagens novas. Por quê? Porque você aprendeu a aprender uma linguagem. E é isso daí o meu objetivo. Não tenho nenhuma expectativa e nenhum objetivo de te ensinar tudo sobre strings. Não tenho, não tenho, não tenho. Mas eu tenho sim uma vontade muito grande que você tente fazer, que gere muitos erros, que você leia os erros e que com os erros você aprenda a pesquisar e corrigi-los. E aí você vai se tornar realmente um programador, uma programadora. É assim que a gente aprende. Não fique magoado comigo, pois eu não vou ensinar tudo. Eu vou te ensinar sempre da forma mais difícil. Se você descobrir como que usa o replace por si só, parabéns. Eu já estava usando. Era isso que eu queria. Que você tivesse lido a documentação e descoberto como fazer isso daí. Essa daí é a minha grande sacada para o que a gente pode fazer. Existem mais funções. Então, tem várias outras funções aqui. Então, se a gente der uma olhada nas funções, tem algumas funções interessantes. Eu passei por cima de várias, né? Só fui lendo e comentando. Mas olha só, tem o replace, tem o tal de split. O split é bem legal. Se lembra que eu falei, se eu quiser contar a quantidade de de palavras em uma frase? Aí eu falei para você, olha só, conta a quantidade de espaços.
a quantidade de espaços é igual à quantidade de palavras, só que você tem que somar mais um. Então, se eu tiver 10 palavras, eu vou encontrar 9 espaços. É verdade. Mas, hoje, eu posso falar para vocês já tiveram aula de arrays. Então, a gente consegue gerar um array de string. O split, ele divide a tua string com base em um caractere. Então, se você passar uma frase e passar aqui, por exemplo, o espaço, ele vai separar em um array todas as palavras. E se você utilizar lá do array a propriedade length, e aí é uma propriedade, daí não tem o abre e fecha parênteses, você acaba contando quantas palavras tem. Você vai precisar fazer um laço varrendo caractere a caractere, procurando aonde tem espaço? Não, você dá um split, depois dá um length na string, dá um length no array. Pronto, resolvido. Então, existem outras formas de se resolver. E as formas de resolução são cada vez mais engenhosas, né? Você começa a lidar com algumas coisas. Existem algumas funções muito bacanas que verificam já se são caracteres alfabéticos, caracteres numéricos, caracteres especiais. Então, a gente aprende a fazer na mão, mas existem funções prontas para isso. O Start With aqui é muito legal, começa com, a gente tem o Ends With lá para verificar se termina com. A gente tem aqui o substring, né? O substring é bem legal. A gente usa muito isso daqui. Substring tem duas formas de usar. Você passa aonde começa, ele vai até o final, ou você passa o início e o fim. E aí ele devolve para você uma string, uma parte da sua string, ele devolve aqui. Se a tua string é grandona, você quer um trechinho, ele devolve esse trechinho para você. Uma substring. Pode ser algo interessante de se pensar em utilizar. O to lowercase e to uppercase, novamente, o to lowercase, ele não transforma a tua string em minúsculo. Ele te devolve uma string baseada na sua, com todos os caracteres minúsculos. Então, ele devolve uma nova string para você com os caracteres minúsculos. Não modifica. A gente tem aí o to uppercase. Se você quiser tirar os espaços em branco, trim. O trim, ele vai remover os espaços em branco, né? Os espaços em brancos de uma string para você. Ó que legal. Mas espaços em branco aonde? Você vai ler e vai testar e vai descobrir. Value off, você consegue converter boolean, char, caractere, array de char, double, float, int, long ou object para string. Então, ele devolve uma string para você. Tem vários comandinhos mágicos aqui que podem ajudar. Vou dar uma parada agora, a gente dá um tempinho para vocês respirarem, que é bastante coisa que a gente viu, e daqui a pouco a gente volta. Beleza?